Então, nessa manhã, mais uma vez, vamos desfrutar de mais uma ministração denominada Voltando ao Princípio. Vamos pegar o texto base de Efésios capítulo 4. Vamos compartilhar um pouco hoje sobre os ministérios. Efésios capítulo 4. Eu vou ler para os irmãos e diz assim. Efésios capítulo 4, versículo 1 em diante. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Mas nós vamos compartilhar um pouco sobre a questão dos ministérios, a questão daquilo que Deus opera através da vida dos membros do corpo da igreja. E uma das coisas que eu creio que realmente nós temos que voltar ao princípio, e essa passagem, ela por si só, ela fala claramente que na verdade Deus opera através de todos, está em todos. Isso quer dizer basicamente que Deus faz do jeito que quer, com quem quer, a hora que quer. E a partir do momento que nós entendemos isso, toda a obra de Deus, ela sempre vem para nos tornar mais mansos e humildes, ela nunca vem para nos elevar. É por isso que ela nunca vai levar homem nenhum. A partir do momento que nós achamos que Deus usa mais um do que o outro, porque um é melhor do que o outro, porque um é mais especial que o outro, nós acabamos caindo num erro, numa artimanha de ensinamento humano, né? Então toda a questão, principalmente dos ministérios, como diz aqui, Deus deu e capacitou a cada um. Isso quer dizer que Deus usa os irmãos conforme o chamado, conforme o dom que Deus deu a cada um. E isso são diversidades, são maneiras, são diferenças, mas todas em prol de edificação da mesma coisa. Amém? A partir do momento que você acaba achando que um ministério ou alguém, por ter um ministério mais aflorado, é mais importante que o outro, você acaba saindo daquilo que Deus
quer, daquilo que Deus determina. É por isso que eu creio, nós temos que voltar para o princípio que nós sempre aprendemos o quê? Que não existe títulos, né? Apóstolo, profeta, mestre, são encargos. Isso, é por isso que ele não se eleva esse título, porque isso não tem nada a ver. Eu quero lá falar com o apóstolo, com o profeta, com o pastor. E isso é algo que nós acabamos nos perdendo, até porque a palavra é bem clara aqui, e ela sempre fala no plural. É por isso que não tem ministério mais elevado que outro. Amém? Isso também foi algo que eu creio que não tem nada a ver com Bíblia, nada a ver com realidade de Deus. Amém? Porque Deus vai usar os irmãos da maneira que aprouver a Ele, segundo o dom que Ele deu a cada um. E a partir do momento que a gente tem essa realidade, nós vamos começar a ter uma realidade que todos somos iguais. E Deus pode usar quem quiser. A partir do momento que eu acho que não, eu acho que alguns são mais importantes, eu acabo trazendo esse jugo para a pessoa também. Porque a partir do momento que você começa a ser reconhecido, e você cresce em conhecimento e não cresce em vida, você começa a gostar daquilo. Você começa a se alimentar daquilo, você começa a exaltar aquilo. E conforme a palavra é bem clara, ele diz que a soberba procede à ruína, né? Então nós vamos acabar caindo. É por isso que você sempre tem que buscar, irmãos, ter essa realidade, mesmo que Deus use, que Deus é que faz todas as coisas, que eu e você não temos mérito nenhum. Temos encargos? Sim. Vamos ser cobrados segundo o encargo que Deus deu? Sim. Mas eles não são para elevar, porque senão acaba acontecendo isso que diz aqui. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Toda a questão bíblica, você sempre, conforme diz a palavra, você tem que ver os frutos. Amém? Quando você é induzido ao erro, o que é ser induzido ao erro? Por homens, são doutrinas humanas, são algo que o homem colocou que acaba nos tirando da verdade. O erro é a mentira, amém? Então ele acaba nos induzindo a sair da verdade. Qual é a verdade? A Bíblia é a verdade, irmãos. Revelações específicas de homens, visões de homens, sonhos de homens, é por isso que tem tantas doutrinas, né? Porque um homem lá, quando tinha 15 anos... foi numa floresta, teve uma visão, tem gente seguindo ele até hoje. Porque um teve, aí diz, esse é o homem que tem tudo, esse aqui é o que detém isso, esse é o que detém aquilo. Isso está cheio de gente assim. Porque eles esqueceram que Deus usa todos e que os ministérios têm que andar todos juntos. Sempre quando a artimanha do diabo entrar através de uma doutrina humana, ela sempre vai levar ao individualismo, ela nunca vai levar à unidade do coletivo. Ela sempre vai exaltar um e matar outros. É por isso que os ministérios têm que andar junto. Porque senão daqui a pouco exalta um fica determinando e daqui a pouco estão tudo igualzinho. Aí daqui a pouco falam igual, estão tudo daquela maneira. Por quê? Porque não tem a diversidade. Não tem essas diferenças que são a bênção que Deus proporciona para nos trazer tolerância, né? Lembra, a gente sempre falava, esses evangelistas são tudo barulhento. Aí o mestre senta, antes do estudo, ele vai sentar lá e fica meditando. Chega o evangelista, faz um baseado dentro da mesa dos pães, já começa a conversar e fazer barulho. Aí o outro já olha, não é assim? Quem está na carne, eu que estou no espírito aqui lendo. Não é assim? Por quê? Porque Deus proporciona essas diferenças para nós ter tolerância, para a edificação de todos. Porque senão daqui a pouco a gente fica como eu creio, já fiquei, já vi, ficarem. Tudo parece uns robozinhos, parece tudo que não pertence a esse mundo, estão tudo voando. E na verdade dentro é outra coisa. Isso é viver no erro e na mentira. Viver algo que não é real. É por isso que todos os ministérios, os chamados, eu, você, seja quem for, todos têm o único propósito de edificar o quê? Deus como Senhor. Jesus como Senhor.
Não é homem nenhum. Toda a obra, irmãos, que edificar um homem, ela não procede de Deus. Porque Deus não veio edificar um homem. Ele veio edificar um corpo. E esse corpo somos todos nós. Sabendo, conforme diz a Bíblia, no versículo 6, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. É óbvio, irmãos, que Deus sempre vai dar um encargo, vai levar. E Deus diz, imitem, a palavra diz, imitem os seus pastores, né? Na fé deles. Por quê? Porque, na verdade, Deus sempre vai usar alguns para expressar o Cristo para que outros venham. Não é isso que Deus quer fazer com vocês também aí fora? É a mesma coisa. Agora, você é melhor do que os que estão lá fora? Nada a ver, irmãos. Até porque também tem os pastores infiéis. Até porque tem os falsos mestres, os falsos profetas. Tem ou não tem? Ah, então tem, Então tem os 5 ministérios, o diabo também tem? Tem. E opera bastante. Com o intuito do quê? De nos desviar da verdade. Porque a questão, irmãos, toda que Deus trabalha nas nossas vidas para nós perseverar na verdade é porque a pressão externa é terrível para que a gente saia daquilo que Deus determina. É por isso que a gente passa alguma fase das nossas vidas querendo correr atrás de homem. Quantos de nós não olhava a escala do estudo para ver quem ia estar no estudo para ir lá? Esse aqui eu vou, porque esse aqui tem uma palavra poderosa. A palavra é mais forte. Essa palavra é nutritiva. Mudou alguma coisa? Ou só alimentou a tua mente? Toda palavra é nutritiva, irmãos. Tudo aquilo que é liberado de Deus vai fazer o que Ele apraz fazer. Isso a gente acaba sendo induzido ao erro de achar que algo que vem de um ou de outro é melhor ou não. Eu já tive essas experiências. Eu já vi claramente quando Deus resolve usar alguém que você não está nem aí para ouvir. E depois Deus te expõe e diz, tu viu como aquilo que eu falei através dele era eu falando? E tu não deu bola porque tu olhou para o externo. Tu olhou para a pessoa. É por isso que Deus, certa vez, teve que usar a mula para falar com o profeta, né? Para mostrar que, conforme Deus disse, Ele usa até as pedras clamarão. Ele está simplesmente dizendo que nós não somos importantes como nós achamos que somos. Deus não nos resgatou lá do mundo para levar o nosso ego aqui. Ele nos trouxe para cá para nós trabalhar todos na unidade do Espírito, no vínculo da paz. Para a edificação de todos nós, irmãos. Não é para edificação de obra de homem, não é para edificação de obra de organização, não é para edificação de nada disso, é para edificação de todos. Enquanto eu não entender isso, eu vou estar roubando a glória de Deus. Por quê? Porque eu vou estar na casa de Deus buscando a minha satisfação. Então, se eu gosto de fazer algo e eu estou aqui alimentando aquilo que eu gosto, mas hoje, mas amanhã vai dar problema. Eu tenho que estar na vida da igreja e vou entender que muitas vezes eu vou fazer o que eu não gosto e vou estar até meio triste, mas eu estou fazendo em prol do quê? Da edificação do corpo. Aí nós vamos ter tolerância uns com os outros, vamos ter o amor que sem ele nada adianta, né? Muitas vezes a gente chega num ponto que a gente não fala de amor porque acha que é a alma. Irmãos, a Bíblia é bem clara, sem amor não se edifica nada. Por isso que muitas vezes eu digo, como é que vai edificar a igreja com 1 Coríntios 13? Irmãos, sem 1 Coríntios 13 você não edifica nada, nem a tua casa tu edifica, muito menos a igreja. E é isso, esse retorno à sensatez, irmãos, de nós ter uma realidade de que Deus é tudo em todos, é o que nós temos que buscar agora. Estamos quebradinhos, feridos, bugalhados, estamos. Mas glória a Deus por isso, irmãos. Porque se nós continuamos numa linha humana, achando que nós somos melhor que alguém, aonde nós ia parar? Aonde nós ia parar com isso?
olhando outras pessoas que creem em Jesus como se fossem satanistas ou alguém que está no engano, irmãos. Aonde nós ia parar com isso? Nós vamos edificar o quê? Nós não vamos edificar nunca nada. Nós vamos edificar uma obra humana que, como sempre, quando é humana, chega num patamar e tranca e desmorona. Deus não vai edificar a obra humana, nem minha, nem tua, nem de ninguém. Vai deixar aí? Vai, tá cheio de malucos aí que estão seguindo pessoas. Isso aí tem uns montes, vai ter sempre. Por quê? Aquele que crê na verdade, irmãos, aquele não adianta, ele vai sofrer perseguições, vai sofrer essas pressões. Será que eu sou louco? Será que eu não sou? É só tu olhar para a Bíblia, a coisa é tão simples. É por isso que nós temos compartilhado. O que é algo simples? A gente complica, irmãos. E Deus está dizendo, não se aparte dessa simplicidade. Não, mas eu preciso de alguma coisa a mais, tem que ter uma... Não, irmão, tenha paz, irmãos, as coisas são simples. Você tem que morrer para você mesmo, você tem que se negar, e Cristo tem que ser exaltado. Isso é simples. Não precisa fazer um curso para saber isso, precisa? Você precisa ter realidade das coisas de Deus. E eu também. Agora, como que eu vou trabalhar em prol da unidade se eu estou trabalhando em prol de mim mesmo? Porque daí eu vou me edificar e, consequentemente, não vou edificar os outros. E aí é óbvio que a obra humana sempre vai ser assim. Por quê? Porque ela não vai aceitar contradições, ela não vai aceitar diferenças, ela não vai aceitar que se opõe, ela não vai aceitar que ela pode estar errada. Isso é óbvio, isso aí qualquer um de nós, em qualquer área da nossa vida, nós vamos ver que quando nós estamos obstinados é assim. E aquele que acaba seguindo, sendo enganado por a doutrina humana do erro, seja minha, ou seja através de outro, ela sempre vai seguir, e é óbvio que ela acha que está fazendo aquilo que Deus quer. Mas também é muito interessante, por que não abre, né? Porque o coração não está voltado para Deus, porque senão Deus não vai deixar ser enganado. Os irmãos creem nisso? Porque uma coisa é certa, se você está enganado, e eu também, é porque nós estamos duros para Deus. E Deus realmente permitiu, e nós vamos ficar ceguinhos. E se nós não se humilhar, Ele vai entregar para os ídolos, nós vamos virar em nada. E daqui a pouco nós estamos lutando, estamos matando os outros. E o que acontece sempre quando vai nessa linha? Primeira coisa que não se tem, temor de Deus. Some. O que é o temor de Deus? Oh, Senhor, eu sou falho, será que eu estou errado? Oh, Senhor, eu não posso fazer isso. Oh, Senhor, eu estou contra a Tua palavra. Se isso some, sabe o que acontece? As pessoas falam dos outros sem o mínimo temor. Elas julgam os outros sem o mínimo temor. Isso se torna natural. Esse fruto já denota obstinação. Porque para você falar de alguém, seja quem for, e ainda achar que está fazendo o que Deus manda, você está indo contra a Bíblia. E quando essa atitude, não traz um intuito na consciência, é porque está obstinado. Uma pessoa que teme o Senhor, que zela pela unidade, ela tem temor de abrir a boca para falar de quem quer que seja. Ela não faz isso. A pessoa que não tem temor, ela fala o que quer, ela mente e acha que não vai acontecer nada. Ela injuria, ela calunia, ela não está nem aí. Porque, irmãos, Jesus não ensina essas coisas. Quem ensina isso é o homem. Isso não tem nada a ver com Bíblia. E tudo que sai da Bíblia, toda a pregação de evangelho fora da Bíblia, você tem que desconsiderar. Não importa quem fale. Por quê? Porque eu sou falho e você é falho. Eu posso cair, eu posso sair. E aí? Se você está olhando para mim, você vai atrás de mim. É assim ou não é? Já viram esse filme antes? Vão ir atrás e vão defender. Mas Jesus não defende. E a Bíblia? Fica onde? Quem resgatou você? Foi quem? Quem curou você? Quem transformou você?
Não foi homem nenhum, irmãos. Se algum homem for usado, é porque Deus deu o dom. Porque Deus usou para edificação não só de você, consequentemente de todos. Porque de graça eu recebo, de graça eu dou. Você já imaginou se todas as pessoas que você trouxesse para Jesus tinham que ficar concordando com tudo que você diz e não pode falar nada? Contrário. Irmãos, Deus nos deixou um manual. Ele deixou um código. Tem o Código Civil que tem que ser seguido e tem o Código do Senhor que tem que ser seguido. E nós vamos entender algumas questões em relação a... Vamos abrir lá em 1 Coríntios. Vamos falar um pouquinho dessa questão da divisão. Porque a gente também tem uma ideia errônea. A gente aprendeu algo, irmãos, que eu creio que não é do Senhor em relação à divisão. Sabe o que nós aprendemos? Vamos recapitular para nós voltar para o princípio. Quem não está comigo é divisivo. As outras igrejas é divisão. Eu sou a unidade. Os irmãos aprenderam isso? Vamos ver se isso é real. Na Bíblia. Como é que eu vou me auto-considerar alguém que está certo e o resto errado? Como eu posso fazer isso? Irmãos, eu estou falando isso porque eu fiz isso. Porque eu falei isso e às vezes até induzi os outros a isso. E é por isso que nós estamos hoje aqui. Nós temos que reconhecer onde erramos e temos que voltar. E voltar é não fazer mais. Aqui em 1 Coríntios capítulo 3. Versículo 1 eu vou ler também. E mais uma vez, e é bom a gente entender isso, a palavra fala por si e diz assim: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porque havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crescestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta-se e tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Amém? Irmãos, essa passagem é bem clara e a gente conhece bem e sabe que Deus está dizendo aqui que ninguém é nada. Amém? Que para Deus todos nós somos iguais, que os encargos e os dons que Deus dá, seja para Paulo, seja para Apolo, não tem mérito deles nenhum. A partir do momento que nós não entendemos isso e nós começamos a dar honra para quem nós não temos que dar, nós acabamos nos desviando do propósito de Deus. Isso é natural, irmãos. Hoje o mundo todo é gerado para as pessoas procurando uma pessoa, alguém para seguir. Em todas as áreas, no mundo natural, no mundo religioso, hoje é isso que acontece. Agora está a função do Papa, né? Por quê? Porque isso está dentro de nós, de sempre estar olhando para alguém. É óbvio, irmãos, que Deus vai usar alguém. Mas você tem que ter realidade desse alguém, de quem usa ele, de quem é a glória.
e principalmente o que vem como fruto através dessa vida. As pessoas não sabem discernir. Irmãos, nós lemos a Bíblia todo dia. E vira e mexe, nós estamos enganados, sendo enganados. E Deus está proporcionando uns estágios tremendos, porque eu creio que o anticristo vai ser uma coisa assim. Ou você acha que ele vai chegar? Vem aqui que eu vou te chipar. Isso, irmãos, eu não sei nem se não está acontecendo. Eu não sei nem se o diabo já está bem, porque está todo mundo olhando de um lado e ele vem do outro. Porque essas artimanhas do homem de nos tirar da verdade é o que nós temos que aprender através do Espírito. Por quê? Porque hoje, se lá na praça começar um lá a fazer oração, levantar paralítico, quem é que vai dizer que é Deus ou não? Para mim e para você. Só o Espírito que está dentro de mim, dentro de você. E para ele mostrar para mim e para você, nós vamos ter que estar olhando para ele. Porque se nós estiver olhando para fora, nós vamos correndo de atrás. É por isso que é normal. A gente solta uma muleta que agarra a outra. Que eu compartilhamos a semana passada. Né? A gente larga uma doutrina que agarra a outra doutrina. Irmãos, tenha paz, as coisas são simples. Se agarre no Senhor. Você tem que amar Deus sobre todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo. Vai olhar para dentro de ti. Vê se todo o tempo que você está na vida da igreja, todo o tempo que você ouviu a palavra, produziu o quê? Você ainda senta para falar mal de alguém? Você é carnal. Porque a palavra é clara e diz: se vocês têm ciúmes, se têm invejas, se têm contendas, vocês são carnais. Aí nós podemos dizer está na carne, porque a Bíblia diz, não sou eu. Eu não estou analisando pelo que eu acho. Porque um fez barulho, está na carne. Um gritou, está na carne. Não, irmãos, você vai ver na carne pela Bíblia. Você quer dizer que está na carne? Então veja o fruto e olhe para a palavra. Aí você vai dizer que tem na carne. Tem ciúme, tem contenda? Está na carne. Tem mentira? Está na carne. Tem falta de temor? Está na carne. E por que está na carne? Porque está trabalhando não em prol da edificação do corpo, mas sim de si mesmo. Porque quando você trabalha para a edificação do corpo, irmãos, aí você está no Espírito. Aí você não está preocupado com você. Você não quer se satisfazer, você não quer resolver os teus problemas. Que no fundo a gente vem para a vida da igreja, a gente fala muito que está aqui para edificar o propósito de Deus, mas no fundo a gente quer edificar a gente mesmo. Depois, de graça em graça, conforme Deus diz, Ele vai nos convencendo que o melhor é fazer o que Ele quer, que daí consequentemente acontece aquilo que deve acontecer nas nossas vidas, a gente vai se rendendo. Mas até um certo ponto, e em muitas áreas, eu creio que nós ainda estamos nisso. E é por isso que muitas vezes a gente se questiona, né? E as pessoas falam, e a gente também fala, como é que tem tanta igreja evangélica por aí, né? Como é que tem tanto grupos aí, essas divisões todas? Uma coisa é certa, irmãos, nós temos que ter uma realidade. Diversidade não quer dizer, muitas vezes, divisão. Diversidade são diferenças, amém? E a gente sabe que levantaram vários grupos religiosos em todo canto da terra, em países diferentes, em momentos diferentes, em épocas diferentes. E eu creio que isso, de uma certa forma, é uma benção, porque Deus quer manifestar a tolerância. Aí nós vamos voltar lá para o princípio, para algo que nós aprendemos, que eu creio que é do Senhor, que é ser peculiar e ser geral. Tem algumas diferenças, né? Algumas circunstâncias que não ferem a edificação do corpo de Cristo. Isso nós temos que ser tolerantes. E isso é uma das coisas que a obra de homem não é tolerante. A obra de homens, ela bota regras e formas e fórmulas de como você tem que fazer. E se você não fizer aquilo, você é cortado. É assim, não é? Então isso também mostra, e o fruto é claro, e você vai orar e vai buscar na palavra, ver se não é, que isso é uma obra humana. Porque você quer forçar, você quer exercer aquilo que não é teu. A partir do momento que essa diversidade, essas diferenças não interferem na nossa comunhão,
Isso é Cristo. Amém? Aí a pessoa chega com a roupa, a outra chega com outra. Como elas não sabem ser tolerantes, não têm a realidade de diversidade e acham que é divisão, elas se separam. Né? É a mesma questão. Ah, não, mas esse dia eu não posso fazer nada, o outro eu posso. Irmão, não tem problema nenhum. Eu não vou discutir contigo isso, porque o importante não é isso. O importante é a realidade de Deus. Não foi para isso que Deus levantou a igreja, para que a gente venha a ser tolerante com os outros. A igreja da unidade. Que unidade, irmão? Mais dividido, mais divisível não tem, é só olhar o fruto. Então quer dizer que tem alguma mentira aí. Ah, não, foi o diabo que meteu a mão. Irmão, se pegou fogo, é porque tinha alguma coisa que ia queimar. Porque senão não tinha pego fogo. Não tinha tanto dano como tem. É porque Deus não se agradou mesmo. E não vai edificar nada sobre esse fundamento, que não é Ele. E nós que estamos aqui buscando, tentando voltar para o princípio, que vigie. Por quê? Porque se também o fundamento não for o Cristo, vai para o brejo também. Como pode, irmãos, um fundamento de Cristo fazer com que você julgue os outros? Como pode um fundamento de Cristo fazer com que você se afaste dos outros? Tão louco! Parece que às vezes tem que dar uns gritos para acordar. Que Bíblia segue? Tem um problema muito sério aí, irmãos. E se não tiver quem pregue, não tem quem ouça, não. Porque uma coisa é certa, e quando Deus der, e é por isso que usa os ministérios, ousadia para você falar, fale a verdade, irmão, não importa o que aconteça. Deus é fiel, você tem que falar a verdade. A partir do momento que você olha e diz, mas Senhor, o que é isso? Destruir família é Deus, fundamento é Deus. Ah, é? Então realmente eu não sei que Deus é esse. E cada vez mais eu fico me regozijando no Senhor para o Senhor abrir os olhos, porque isso não tem como ser Deus, irmãos. Deus não faz isso. Que Deus é esse? Que Bíblia é essa? Você vá sim, e vá zelar, e vá morrer, e vá se negar na tua casa, porque essa é a verdade. Vai sim edificar o teu casal, o teu cônjuge, teus filhos, vai se negar sim. Não é passar o dia todo lendo a Bíblia e deixando os filhos perder. Não é assim que se edifica a obra de Deus. Não é passar dentro da vida da igreja e a família destruída. Isso não tem nada a ver com Deus. Esse fundamento não é Cristo. Vai falar o quê? Irmãos, vamos voltar, irmãos, à realidade. É fácil, né? Não serve. Vamos ver a palavra aqui, eu achar um versículo aqui, tu sai. Eu venho alguém aqui porque não fez o que eu quero. Ah, é Cristo. Cristo fez isso. Cristo ensina isso. Um filho pródigo, então, a porta fechava e vai te arrancar daqui. Essa linha, esse fundamento é Cristo. Olha, irmãos. É por isso que diz no versículo 4, né? Quando, pois, alguém diz sou de Paulo e outro de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Não é evidente que você está seguindo o homem? Não é evidente que você quer fazer uma obra humana? Não é evidente que você está na carne? É só olhar para a Bíblia, irmãos. Olhe para a Bíblia e comece a aprender. Deus desaprova a divisão, irmãos. Lembre-se, e mais uma vez, e você vai meditar e vai orar. Diversidade não é divisão. Amém? Se Deus está usando, porque eu posso estar muito bem ligado a um irmão que está numa outra congregação, ou onde quer que ele esteja, na unidade do Espírito, sim. Eu não preciso estar no mesmo lugar. Não, vem aqui para baixo, tu vai ter que obedecer o que eu digo, senão tu não está na unidade. Você conhece o coração dele? Você acha que você é melhor porque está indo num lugar? Você acha que um lugar onde reúne alguns, esse lugar é o que vai salvar as pessoas? Tão louco! Tão louco!
Só Deus conhece o coração de cada um, diz que vai ter muitas surpresas. Isso é falta de temor de Deus. Isso é viver numa mentira, insistir na mentira e obstinação. E vão se defender e vão fazer uma obra bem farisaica, de querer matar Jesus. Porque não é isso que Jesus ensina. Que nós podemos todos sim ser edificados, mas você vai ter que deixar a diversidade e as diferenças de lado. E você tem que se negar para isso, não tem? Tem que morrer, né? Porque para suportar muitas vezes o cônjuge que está ruim, você tem que morrer, tem que se negar, não tem? Para você gastar tempo com o filho, tem que morrer, tem que se negar, não tem? Agora pregar que vai morrer é fácil, vai morrer. Vai vencer em casa. Vai se doar para os irmãos. Vai te querer impor as coisas. Você não é dono da verdade. Quem é o dono da verdade é Cristo. Cristo é o dono da verdade, é o único dono da verdade, é Cristo. E é por isso que Deus tem que deixar mesmo, irmãos. E tem pessoas que têm que passar por isso mesmo. Tem que ir de atrás de homem, se frustrar bastante. Só que isso é muito sério, porque quanto mais tempo passa, depois vai ficar mais difícil para voltar. Não é voltar para cá, acha que é para voltar para cá? Isso aqui não salva ninguém. Tem que voltar para Cristo. Onde quer que você esteja, irmãos, volte para Cristo. Não é voltar para cá. Vamos voltar. Volta para Cristo. Se quiser ter comunhão aqui, glória a Deus. Se for para outro lugar, glória a Deus, mas volte para Cristo. Não, vou lá para a divisão. Vai para a divisão. E tu está fazendo o que aqui dentro? Lá é a divisão. A unidade, a igreja é a unidade. É só porque ela não tem nome, a igreja é da unidade. Realmente, irmãos, o homem é terrível. E a gente tem que se enojar dele. Porque assim a gente vai... Dele, que eu digo, é de nós mesmos, amém, irmão? Do homem natural que está dentro de mim, dentro de você. Porque sempre, irmãos, a divisão, ela vem pelo enaltecimento de homens. Ela sempre vem e vai trabalhar em prol de um homem. É por isso que é muito triste isso, porque as pessoas querem isso e o homem quer isso também. O único que não quer é Deus. Porque aí Deus opera, faz maravilha, e quando vê o homem está lá, lá vem aquele homem. Eu quero ouvir esse homem. Quero uma oração desse homem. Deus olha e diz, puxa vida, não dá mesmo. Vou pegar mais um. Começa tudo de novo. Bum. Vou pegar mais um. Bum. Agora é esse. Bum. Não é assim? Por quê? Porque o homem se perde. Dá um carguinho. Não tem um ditado que diz que quer conhecer a pessoa, dá um cargo? Tem, né? Sabe por que tem esse ditado? Porque isso aí tem muitos resultados. Quer conhecer um crente? Deixa Deus abençoar ele. Deixa ele sair da rédea curta. Dá um carguinho para ele. Diz para ele que ele é especial e faz os outros dizerem que ele é especial. Ele distorce a Bíblia, ele toma a Bíblia e joga a Bíblia fora e escreve outra. É isso que o homem faz. E esse homem está dentro de mim, dentro de você. Bota uns milhõezinhos dentro do meu bolso para ver onde é que eu vou parar. É por isso que Deus não dá. Glória a Deus, que Deus não dê nada que nos desvie. É isso que eu tenho que orar. Senhor, eu quero, mas se for para me desviar, não me dê. Não deixa, Senhor, eu me desviar. Por favor, eu sei que a carne é fraca. Eu tenho que clamar todo dia, isso traz temor. Aí quando você vai abrir a boca e falar de alguém, diz, Senhor, não posso fazer isso. Isso é falta de temor, isso não tem nada a ver com Jesus. Eu vejo tanta coisa, irmãos, eu estou tão decepcionado com o homem que está dentro de mim, dentro dos irmãos, que chega a dar uma tristeza tremenda de você ver atitudes, frutos de pessoas que leem a Bíblia e que buscam o Senhor. Sabe por que Deus permite isso? Para você não ficar mais tão triste. A gente vigiar dia e noite.
Para a gente saber o quanto nós somos podres. Porque pessoa para sair de um lugar e ir até outro lugar para falar de outro, é porque não tem temor, não tem nada de Jesus. Para manipular, para maquinar, para usar a Bíblia em prol, em benefício próprio, não tem nada a ver com Jesus isso. E isso acontece comigo e com você. E é por isso que nós vamos retornar ao princípio, e é por isso que Deus usa todos, amém? É óbvio que vai ter as autoridades, Deus os constituiu, mas não é porque ela é a autoridade que ela vai se achar maior. Porque Jesus ensinou isso. Ele lavou os pés dos discípulos. Ele disse que eu vim para servir, não para ser servido. E é por isso que não tem exaltação. É por isso que, voltando para o princípio, nós vamos retomar, vamos invocar o Senhor, interceder e orar para que os ministérios dos irmãos aflorem bastante. Amém? Para que os videozinhos sejam todos os irmãos falando. Para que Deus use todos, porque Ele está em todos, age por meio de todos. E Ele é tudo em todos. E aí a gente tira o foco específico de um. Isso é a pior coisa que nós podemos fazer, né? Se nós queremos fazer uma obra verdadeira de Jesus, irmãos, é exaltar quem quer que seja, que não seja o Cristo. Porque se nós colocamos outro fundamento, que não é Cristo, vai dar problema. E são problemas, irmãos, eu não sei se os irmãos têm realidade, mas são problemas terríveis. São danos em muitas áreas irreparáveis. São destruições de vidas e de famílias. E isto é muito sério, porque o Senhor diz: ai daquele que desviar um dos meus pequeninos. Você já imaginou, através de uma atitude, de uma decisão, de uma fala, você desviar pessoas do caminho do Senhor? Você destruir uma família? Você acha que vai alcançar algo com isso? Vai alcançar, sim. Vai alcançar o que a Bíblia diz. Não é eu que digo. Isso é falta de temor de Deus. Isso é obstinação humana por glória. E isso, irmãos, nós temos que aprender, porque isso nós fazemos muitas vezes no nosso dia a dia. Porque daqui a pouco você não tem, eu não sou. Algum ministério você tem. E por isso que é singular, é por isso que não é singular, é plural, todos têm. Deus dá o dom para todos. E você vai ser cobrado baseado naquilo que você recebeu, não é porque você tem mais ou menos, você vai ser cobrado na medida certa. E se você roubar, você pode ter uma medida pouca, mas se você roubar naquela medida, você vai dar conta daquele roubo. Você pode roubar 10 milhões ou 1 milhão, é roubo igual. Sim ou não? Então não importa o encargo que você tem que fazer para Jesus. Porque se você estiver fazendo para você, porque você gosta, porque você está roubando glória, e só Deus conhece teu coração e o meu, você vai dar conta. Não estamos falando aqui de quem está só com encargo de autoridade. Todos nós temos encargo de autoridade em alguma área. E nós vamos ser cobrados nisso. Se você falha, você é cobrado nisso. Se você colocou um fundamento que não é Cristo, você vai ser cobrado nisso. Por isso que a gente tem que começar a ter essa realidade e buscar mais a realidade de Deus, de que a Bíblia é a verdade, irmãos. E a partir do momento que eu uso a Bíblia para me enaltecer, para me exaltar, daqui a pouco é simples. Como é que eu vou ver um fruto desses? Eu sou certo e o resto é errado. Já ouviram isso? Já acreditaram nisso? Já pregaram isso? Então se arrependo, porque é isso que eu vou buscar também. Porque isso não procede de Deus. Não existe organização. Deus não fez uma organização que vai ser salva, irmãos. Ele não fez isso. Ele odeia divisão, sim. E a divisão vem por isso. Por achar que eu sou certo e os outros são errados. Se os outros são errados, ore para que Deus coloque eles no prumo. Não se exalte.
achando que você está certo, porque você tem mais. É por isso que a pessoa que tem muito se acha, não é? É por isso que o Senhor diz que é mais difícil entrar um fio numa agulha de camelo, não é assim? Como é que é? É difícil, não é? Por quê, irmãos? Porque o camelo não se abaixa, né? O camelo não se humilha. E é por isso que, na verdade, Deus tem proporcionado isso para que a gente esqueça as riquezas humanas e naturais. Porque se nós tivermos ricos em nós mesmos, nós vamos acabar nos perdendo, porque fica muito difícil. É muito difícil um rico em si mesmo alcançar aquilo que Deus quer, porque ele acaba se achando. E é por isso que a palavra é bem clara e diz que não tem como. É impossível agradar a Deus e aos homens. É impossível servir a Deus e às riquezas. Por quê, irmãos? Porque quando eu estou rico, eu estou forte de mim mesmo. Eu acho que eu sei, eu acho que eu posso, eu acho todas as coisas e eu acabo tendo problema. É por isso que todos nós temos que trabalhar através dos ministérios que Deus nos dá para a edificação e o crescimento dos santos, do corpo, da igreja. Nós vamos ter bastante diferenças aqui dentro também. Temos, é a diversidade. Um tem um jeito mais chato, o outro não. Um gosta de uma coisa, o outro não gosta. Um apronta, o outro reclama, não é assim? Isso é uma glória para trabalhar a tolerância. É por isso que nós somos diferentes. Porque em Cristo nós ficamos todos iguais. Porque daí você olha para isso e isso não afasta você do irmão. Você olha para isso e você não sai fuxicando falando do erro do outro. Quando você olha para isso, você olha em prol de edificar o irmão e aí você diz, poxa vida, eu também já apronto tanto, né? Deus já me perdoou de tantas coisas. Agora uma coisa é certa, a colheita vem, né? E ela tem o tempo determinado para que isso se suceda. E aí é por isso que muitas vezes a gente está zombando de Deus porque a gente acha que isso não vai dar problema. Vai dar, irmãos. Pode não dar agora, nessa vida, porque a nossa expectativa está só aqui, de ganhar aqui. Quer mostrar, ó, como Deus está me abençoando aqui. Cuidado, né? Lembra do mendigo e do rico? Tem que vigiar essas coisas. Daqui a pouco você desfruta 50, 60, 70, 80 anos, depois vai dar problema. É por isso que a nossa expectativa não pode estar aqui. Essas pessoas botam aqui. É por isso que vem essa linha. Se tu não fizer, tu vai ser julgado. O julgamento vem para todos, irmãos. E tantas besteiras eu já ouvi, mentiras nesse lugar, e falei ainda, que hoje a gente tem que ter muita vergonha. Porque aquele vai ser recolhido, o outro vai não sei o que, esse vai perder as pernas, o outro vai andar não sei o que. O que é isso? Quantos anos eu ouvi? Esse vai ser recolhido. Glória a Deus, foi recolhido. Sair dessa nojeira é uma bênção. Morrer no Senhor é uma glória. Mas muitas vezes usam essas coisas e dizem que é Deus. E muitas vezes a gente acredita. E Deus diz, você é cúmplice, você vai ter o dano. Porque você não acreditou na minha verdade. Quer acreditar na mentira? Porque o cúmplice também tem a sua pena, não tem? Ah, mas não fui eu que matei, mas você ajudou, você estava ali, você concordou. E é por isso que nós temos que nos humilhar assim, irmãos, por isso que nós estamos sofrendo dano. Que vai dizer, ah, mas eu fui enganado. Mas como tu foi enganado se eu te dei a Bíblia? Então tu acreditou no que não era para acreditar? É, então o problema é teu, tu que escolheu. Porque eu te dei a verdade. Irmãos, nós precisamos retomar isso. Vamos dar liberdade para o Espírito, para Deus usar os irmãos com toda a liberdade.
É óbvio que, né, em alguns momentos, né, nós vamos estar errando e falhando, mas isso faz parte do processo também. A gente tem que ser tolerante com os irmãos, tem que trabalhar pelo vínculo da paz. E eu creio que todas as coisas que nós passamos, elas sempre têm um proveito. E isso com certeza vai ter um proveito tremendo na vida de cada um de nós, porque nós vamos ter mais temor e vamos ter realidade que, se a gente não vigiar, a gente cai. E é por isso que a palavra de Deus é bem clara e diz: aquele que pensa está em pé. Quantas vezes eu pensei que estava em pé, pensei que estava fazendo o que Deus queria, pensei que estava na unidade, pensei que era só eu. Quantas vezes? Aí não cuidei, caí. Você caiu também? Glória a Deus, porque ainda é tempo. E o Senhor agora estende a mão e diz: homem de pequena fé, levanta aí, vamos de novo. Aprendeu? Que bênção, hein? É uma glória ou não é? Vamos colocar em pé então, é uma bênção.